Olá a todos, chamo Walter, sou luthier e violinista e a ideia de fazer esse vídeo aqui, e uma sequência de outros, é falar sobre violino, as curiosidades, as dúvidas que as pessoas têm, me perguntam, os receios, para desmistificar aí o instrumento e poder ajudá-los, né? A ideia é disseminar aí a questão de que o violino é um instrumento que pode ser tocado por qualquer um. É um instrumento que ele é muito bonito, o som dele é maravilhoso. Ele é um instrumento que, como qualquer outro, requer os cuidados e requer estudos também, mas que qualquer pessoa que tiver o foco e o desejo consegue desenvolver e tocar o instrumento, né? Queria falar um pouquinho sobre o violino, esse instrumento maravilhoso aqui, questão das peças, para que servem, tipo de madeira, uma introdução breve para quem quer entender um pouco do instrumento, para quem quer tocar o instrumento, para quem quer saber qual instrumento comprar em primeiro lugar. Eu acho que isso é importante. Eu, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar e a tocar, eu não tive essa orientação e tive que bater de um lado, do outro, errei. E o que a gente puder ajudar as pessoas a acertarem e ir mais rápido, eu acho que é importante. Então, o violino, ele é um instrumento de madeira, ele é um som muito feminino, que a gente fala, e ele é um instrumento de cordas, tá? E aí, ele tem dois tipos de madeira. Tem uma madeira mole, que é a madeira da parte de cima, que é responsável pelos graves, e tem uma madeira mais dura, que é a parte de baixo, que é responsável pelos agudos, né? Que é o acero, o átiro e o abeto. Então são as madeiras que são utilizadas aí para a construção do violino. O violino ele trabalha da seguinte maneira: ele tem as cordas, então nós temos 4 cordas, da grave para aguda, sempre com intervalos de quinta, ou seja, de uma nota para outra nós temos 5 notas. Então a nota Sol, a nota Ré, a nota Lá e a nota Mi. Então são as 5 cordas e dessas cordas nós vamos tirar as notas, dedilhando para que nós possamos tirar o som. O violino ele também é composto por uma outra parte que é o arco, que eu vou mostrar depois para vocês. Mas o importante é entender primeiro a parte do violino. Então essa é a parte da madeira responsável pelos graves e essa é a madeira responsável pelos agudos. Essa caixa que a gente chama é uma caixa harmônica, onde o som ele fica dentro e ele sai quando nós tocamos as cordas. Ele sai por essas partes que nós chamamos de Fs. Então o som ele sai por aqui. Quando a corda ela é tocada com arco, ela vibra e essa vibração ela é passada para essa parte de madeira que a gente chama de cavalete. O cavalete ele recebe esse som e manda esse som para dentro dessa caixa acústica, para essa caixa harmônica, que vai sair o som para fora. Dentro dela tem uma madeira que nós chamamos de alma. Essa alma, para que ela serve? Ela serve para transmitir o som do cavalete para o fundo, que justamente vai fazer a responsabilidade dos sons mais agudos. E aí toda a caixa vai trazer uma ressonância de som. Nós temos no violino o braço, essa peça aqui, ela é uma peça inteira, quando nós construímos ela inteira, e nós fazemos a parte artística que é a voluta. A voluta nós fazemos ela manualmente, e temos a caixa de cravelha, onde você vai colocar as cravelhas para justamente afinar as cordas, né? Então você vai apertar as cordas para que ela estique e tenha tensão para sair o som. Nós temos o braço é onde você vai movimentar, e em cima do braço nós temos o espelho, onde você vai dedilhar e pinçar as cordas, né? Apertar as cordas para sair o som. Esse é o espelho, essa parte preta. Nós temos o tampo, que é feito com a madeira mole, as laterais, que é feito com a madeira dura, e o fundo com a madeira dura também, né? Aqui nós temos um adorno, que é uma filetatura, na realidade é um filete.
Normalmente, os violinos eles são colocados numa madeira mesmo, um filete bem pequenininho. Alguns violinos, que são os violinos de entrada, alguns não têm, eles são pintados. Mas para início de estudo, é sempre válido ter um instrumento de entrada mesmo, porque para você ter um aprendizado e tudo mais, e não ter um gasto alto logo de entrada, né? Porque nós temos violinos de entrada, que são os chineses, aí tem os intermediários, que são aqueles feitos em fábricas, que tem um pouco mais de qualidade de madeira, e tem os de luteria, que são os que nós construímos, né? Que aí você compra madeira, faz toda a parte construtiva, toda a parte de ressonância do instrumento, toda a parte de construção, ou seja, medição do instrumento, fundo, a parte de cima com a parte de baixo, tem a parte acústica, os pulmões do violino, então toda a parte construtiva a gente faz para que ele tenha um som mais acústico e mais equilibrado, né? O cavalete é uma peça solta, mas quando a gente tem uma pressão, ele fica preso aqui. E tem um local correto, que também a gente, nos próximos vídeos, a gente explica quais são os locais corretos, qual a função do cavalete, o que precisa ser feito para que ele fique com um som mais acústico. Nós temos o estandarte, é a parte que segura as cordas, que ele é preso aqui no botão, por esse rabicho. E aqui no iniciante, nós temos os microafinadores. Os microafinadores são para que você tenha um ajuste fino. Então, o ajuste mais próximo da nota você faz pelas cravelhas e o ajuste fino você faz pelo microafinador. E conforme você vai tendo uma experiência maior, aí você consegue ir afinando sem os microafinadores e diretamente na cravelha. E nós temos a queixeira. A queixeira é onde você vai colocar o instrumento para que você mantenha a posição para tocar, né? O iniciante, ele usa um outro acessório que a gente chama de espaleira. Ele é bem importante, né? Não precisa ser iniciante, tem gente que toca com ela até hoje, eu mesmo às vezes toco. É que a gente acostuma a tocar sem, às vezes coloca uma flanelinha, mas a espaleira é muito importante porque nós precisamos manter o instrumento numa posição onde não seguramos ele com a mão, né? Ele tem que ficar numa posição correta para que a mão tenha esse curso para tocar e buscar as notas. O violino, ele é um instrumento que começou muito com a música clássica, mas hoje ele é utilizado em diversas músicas, né? É utilizado no pop, no rock e em todas as outras músicas onde precisa de, até no sertanejo, né? Nós escutamos hoje duplas sertanejas que colocam o violino para que fique uma harmonia e fica muito bonito. Então, o instrumento hoje, o violino é um instrumento para qualquer tipo de música hoje. Não hoje, mas ele não era difundido. Hoje a gente consegue tocar rock, pop, sertanejo, músicas clássicas, músicas evangélicas. Eu mesmo toquei muito tempo na igreja, então toquei muito tempo a parte nos cultos. Então sempre toquei a parte a parte sacra, né? Então é um instrumento também que funciona muito bem. Então essa é a ideia, falar um pouquinho sobre o instrumento. Ele é um instrumento que tem todos os cuidados, mas ele é um instrumento que ele é muito resistente, ele é um instrumento que, limpando ele com uma frequência, não deixando ele muito sujo por causa do breu que a gente utiliza para tocar, mantendo os ajustes do cavalete, corda, cravelha e tudo mais, ele é um instrumento que você consegue ter aí bem, você consegue cuidar bem dele sem nenhum problema. É como qualquer outro, né? Qualquer instrumento a gente precisa dar sempre uma manutenção. Mas era mais para tirar esse receio, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas o violino é um instrumento, dei muito tempo aula. Então o pessoal fala, mas violino eu não consigo tocar, porque ele é muito, assim, muito difícil de tocar, é um instrumento que requer muitos cuidados. Não é isso, é um instrumento que, como qualquer outro, requer cuidado, mas ele é um instrumento que ele faz parte de você a partir do momento que você consegue entender como ele funciona, né? Então essa é a ideia, me chamo Walter, se você achou esse conteúdo interessante, pode me seguir no canal, pode compartilhar também, por gentileza. E vão ter outros vídeos falando mais sobre aulas do Suzuki, algumas manutenções, como fazer troca de cordas. Essa é a ideia de a gente poder ajudar e ter cada vez mais violinistas aí tocando nesse Brasil e nesse mundo, né? Muito obrigado, um bom dia aí, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.